Alô, alô, boa tarde, boa noite. Iniciando mais uma transmissão. Vamos ver, o pessoal está começando a entrar. A gente já inicia o nosso bate-papo. Hoje é o 13º episódio da série Investindo com Especialistas. Só confirmar se está tudo ok. Ó, o pessoal já está entrando agora sim. Essa convidada está entrando. Alô, agora sim. Agora sim. Boa Tudo noite. certo por aí? Vou te arrumar aqui, mas... não vai dar. Pode arrumar. Pronto. É porque Certo. sempre dá um zoom, né, a mais quando a gente É. Então, uma dá. boa tarde, uma boa noite, pessoal. Hoje a gente está iniciando mais um episódio, a gente já está no 13º episódio da série Investindo com Especialistas, que eu estou trazendo diversas convidadas e convidados que justamente que são especialistas no mundo dos investimentos para bater um papo, para conhecerem um pouco mais, entender sobre investimentos, estratégias. Então, se quem tiver aí achar que pode beneficiar mais alguém, aperta ali no aviãozinho, manda para uma ou duas pessoas para participar desse conteúdo aqui, desse bate-papo. E hoje eu tenho o prazer de estar conversando com a Glenda Mara Ferreira, que é economista e trabalha com relacionamento com investidores da Trópico Investimentos, que é uma gestora focada em investimentos em ações de longo prazo, que segue a filosofia do Value Investing desde 2013, então já tem experiência no mercado Não financeiro. falta história aqui. É verdade. Então, boa noite, como estava dizendo, Glenda, eu vou pedir para tu te apresentar e contar um pouquinho da história da Trópico para quem está chegando agora. Legal. Bom, eu sou a Glenda. Como você bem disse, eu sou economista, sou formada em RI, também em Relações Internacionais, e trabalho aqui na Trópico. Então, faço relacionamento tanto na parte mais institucional, como com assessores de investimentos para apresentar os produtos. Também falo com family offices, por exemplo, com plataformas. Então, hoje, por exemplo, eu fui numa corretora. Aí todo mundo me pergunta o que eu estava fazendo lá, né? Onde você estava passando. Mas é porque eles são nossos parceiros, né? São nossos distribuidores. Então, eu faço toda essa parte de relacionamento e com pessoas físicas também, né? Porque quem tiver interesse de conhecer os produtos e ser cotista também tem um canal que fica bem mais fácil do que tentar adivinhar o que o fundo faz, né? Então é isso. A Trópico está no mercado há muito tempo. A gente começou em 2002, na verdade, como clube e abriu oficialmente em 2003. Então, assim, o que não falta é história, experiência e aprendizado, né, ao longo do tempo que só vai acumulando. Eu sempre falo que, assim, se a gente olhar para trás esse ano, não tem uma pessoa que vai encerrar o ano falando assim: ah, não aprendi nada. Com certeza alguma coisa a gente vai melhorar. Então, com certeza, esses quase 20 anos de história fazem diferença para a maioria das pessoas e para a gente não é diferente. A gente não nasceu aprendendo, né? Então, a gente nasceu para fazer value investing. Na verdade, assim, os gestores, eles queriam comprar participação de empresa, ficar sócio do negócio, ser ativo, ficar por bastante tempo. E aí, ao longo do caminho, eles descobriram que isso tinha um nome, que é o Value Investing. Então, foi meio que a gente se encontrou com a teoria depois de ter feito um pouco na prática e foi só aprimorando ao longo do tempo. É basicamente isso. É isso. Vamos Ah, começar, então. bacana. Tem bastante história. Já passaram por diversas crises, por sinal, né? Não é essa não é a primeira. Primeira Claro, vez. a primeira dessa maneira, né? Mas ainda assim, crises vão sempre surgir, crises diferentes vão estar sempre surgindo, né? Sempre a que E tem, eu pergunto provavelmente como que a sempre é gente nova, vai né? se posicionar, que a gente vai mudar, como que a gente reage nesses momentos, né? É, exato. O que que a gente aprendeu das últimas crises, o que que a gente pode tirar de benefício, tentar se aproveitar o máximo dessa, né? Bacana. Então, para quem tá querendo entender um pouco mais, né, como tu comentou, focado em Velo Invest, que acabaram descobrindo depois que essa seria a linha de pensamento a seguir, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais sobre essa filosofia que vocês utilizam e como é que vocês utilizam, né, para fazer essas avaliações. O que considera uma empresa boa, o que considera uma empresa ruim, assim, quais seriam aqueles principais tópicos para a pessoa, quando ela está olhando, já entender, essa empresa, ou ela é boa ou pode ser boa, então essa aqui não faz muito sentido, ela é ruim ou não pode ser boa, enfim. O que tu pode Legal. falar um pouquinho sobre isso? Bom, a teoria para falar é um pouco mais fácil que na prática acontece, né? Mas vamos lá. Funciona da seguinte forma. A gente vai procura empresas
que estão baratas, que estão valendo abaixo do seu valor intrínseco. Então, a gente compra elas que são descontadas, geralmente com uma margem de segurança muito grande, ou seja, a gente tem essas flutuações de preço aqui no curto prazo. A gente tem que ter uma margem, uma gordura boa, que ela vai oscilar aqui, mas que ao longo do tempo o retorno dela vai ser interessante. Então, por isso que sempre tem essa filosofia de falar de que é a longo prazo, porque no curto prazo são só flutuações que não fazem muito sentido, na verdade, né? Porque se vai subir ou descer por causa de uma notícia, não é tão relevante. A gente tá... Geralmente, para uma empresa estar barata, ela está passando por algum problema. Ela está passando por alguma dificuldade e as pessoas lá dentro estão reestruturando e estão formando um novo plano. Então, é isso que a gente leva em consideração. Então, a nossa análise é muito assim: a empresa está cara ou está barata? Se tiver cara, a gente não vai olhar. A gente não perde tempo, porque a gente não quer comprar uma empresa cara que vai ficar mais cara ainda. A gente não tem essa margem de segurança. Estando barato, aí não, a gente fica super confortável, vai conhecer a empresa e conhecer no sentido de fazer uma análise qualitativa. Para a gente importa quem são as pessoas que estão lá na frente. Então, da mesma forma que as pessoas escolhem um fundo de investimentos a partir de quem é o gestor, como que é a equipe, etc., a gente também, a gente vai comprar as pessoas que estão lá, porque a empresa não é só aquele nome, né? São as pessoas e o que elas estão fazendo no dia a dia, para a direção que elas estão indo. Então, é basicamente isso. É uma análise bem qualitativa, a gente demora coisa assim de 1 ano para montar uma posição. Então, é feito aos poucos, a gente vai ganhando confiança. Nunca compra 20% de uma posição de uma vez, compra um pouquinho, conhece, estuda melhor. E, na verdade, assim, nosso dia a dia nem é tão bacana, né, para contar. É todo mundo estudando, lendo, conversando com outros gestores, com nomes do mercado, empresas, para entender o que a gente tem de oportunidade. E muito parte do nosso tempo é fazer nada. É só esperando mesmo. Sim, porque dependendo, pode pegar uma empresa, digamos, que é boa, muda completamente a equipe de gestão e pode, digamos, afundar a empresa, né? É bem... Com certeza, não, já aconteceu. Sim, então tem que estar sempre de olho não só nos números, assim como não se deve escolher um fundo simplesmente pelo histórico dos últimos 12 meses. Ainda mais nesse cenário de crise que bagunçou todo, todo o mercado financeiro, né? Então tem Exatamente. que, de fato, entender o que está acontecendo com aquela empresa, entender quem está por trás dessa gestora, né? Então como é que funciona. E que Eu algum posso outro fazer uma tópico... pergunta, já que Pode, colocaram pode aqui? falar. Perguntaram qual sugestão de empresas que seria interessante dar uma olhada. Um setor que a gente tem no portfólio, que não andou ainda, ficou para trás, são os shoppings. Então, esse setor como um todo está bem descontado, porque a gente viu que, assim, tem muito investidor receoso, porque agora vai ser tudo digital, para onde que a gente vai? Então, é um setor que está bem descontado, porque apesar que a gente viu, né, o Bovespa subindo, esse setor ficou para trás. Então, eu daria uma olhada em shoppings. A gente tem Aliança Sonai no portfólio. Se você quiser, no link da minha bio, tem um link para um relatório que a gente comenta sobre a empresa. Então, é legal para você dar uma olhadinha, ver a nossa visão. E oi, Matheus também, sempre acompanhei. Ou até aproveitando que tu comentou sobre relatório, já fica a dica, né, a sugestão de acompanhar os relatórios, porque ali é uma das maneiras da gente ter contato com a gestora, enfim, que eles estão pensando, qual é o tipo de estratégia, e claro, também tem profissionais como tu, né, como a Glenda, que estão aí para fazer essa comunicação com as pessoas, explicar O bom é que mais eu detalhes da traduzo famosa para planilha. todo mundo o que eles fazem aqui de difícil. Boa. E, bom, a gente estava falando sobre a equipe de gestão, né, tanto de empresas quanto de gestoras. Como é que é formada a equipe de vocês, né, justamente para o pessoal entender que tipo de profissionais, que tipo de pessoas vocês buscam para compor essa equipe, esse time, para continuar crescendo? Olha, aqui na Tropa a gente tem um perfil bem diferente, inclusive. A gente gosta de gente que não seja muito padrão, assim. Economista, formado na Poli, a gente foge. Então, a gente tem um funcionário aqui que ele é um gamer. Ele vivia disso nos Estados Unidos e aí ele faz uma parte de automatização das carteiras aqui. Então, é bem legal, porque assim, ele agrega uma parte que hoje em dia está super na moda, né? O pessoal, todo mundo mais tech e é aplicado para o mercado financeiro. Então, a gente, para quem quer entender assim, os cargos, tem o RI, tem o gestor, os analistas, o trader, o back-office, que faz todas as operações que a gente tem aqui por trás. E é isso, os principais que a gente tem na empresa são esses cargos. Mas a gente sempre procura gente com um perfil um pouquinho mais diferente,
bem proativo, porque assim, cabeças diferentes são bons, né? São boas, porque a gente consegue ter visões diferentes também de análise, até perspectivas assim, de vida e etc. Então é isso. E o Big Boss Fernando, que o Matheus falou, que é o gestor aqui da Troca, fundador também. Ah, bacana. A gente vai falar ainda sobre bastante conteúdo, expectativa, cenário, sobre empresa. Então, quem está gostando, esmaga o dedo no coraçãozinho para ajudar a nossa mensagem a chegar para mais pessoas. E eu já vou pedir até que tu comente, inclusive, sobre os fundos de vocês, né? Explicar um pouquinho sobre a quem se destina cada um dos fundos, qual é a estratégia utilizada, né? Quem está procurando, vai para o fundo profundo, vai para o Trópico SF2 Cash, vai para o Velo e vai para o Vex, enfim, vou comentar um pouquinho mais sobre cada um deles, que tipo de estratégia segue, até por sinal tem um que está fechando hoje, né? E também como é que a pessoa pode fazer uma combinação, até mesmo no caso ele está fechando hoje, mas daqui a pouco ele reabre, então, para o pessoal entender também, né? Então, comentar um pouquinho sobre eles e como é que daria para montar uma estratégia combinando esses fundos. Primeiro, um beijo para o Milico. Beijo. Ele mandou vários corações pra gente. Vou ficar interrompendo falando oi com todo mundo. Aqui o pessoal vai participando mesmo, é isso aí. Pode mandar suas dúvidas, manda a pergunta que a gente vai, se a gente conseguir, a gente vai lendo. Boa. Vou começar pelo Trópico SF2 Cash, que é o fundo que, infelizmente, a gente vai fechar hoje. É um fundo que, assim, é bem bacana para ser sua reserva de emergência, caixa de empresa, para quem tem empresa PJ. Então, ele é bem tranquilo. Então, assim, é um tipo de fundo que não tem crédito privado corporativo. A gente não gosta desse tipo de exposição para esse produto, que é para ser, não é para ter susto. Então, a gente tem 3 tipos de investimento. Conforme os cenários vão mudando, a gente vai equilibrando e aumentando um ou diminuindo o outro. Então, a gente tem, primeiro, caixa mesmo, que a gente tem que ter no fundo. A gente, em segundo lugar, tem LFs, letras financeiras. Então, a gente tem emissão, por exemplo, de Bradesco e Banco Fiat aqui. E o restante a gente faz operações a termo. Então, a gente financia a termo. E aí, essa porcentagem de cada um vai mudando ao longo do tempo. É só isso. Então, porque assim, é um investimento que o retorno no ano é 120% do CDI, super tranquilo. Porque é para ser sua reserva também. A liquidez é super interessante, ele é D mais 2. E a volatilidade dele é muito baixa, é 0,1. Então, assim, oscila nada. Você tem sempre a expectativa que o retorno vai ser mais ou menos ali na casa dos 120% do CDI. Então, esse é o Trópico SF2 Cash para reserva. Ou até também é legal para uma diversificação que você possa ter na própria renda fixa, né? Apesar da classificação dele ser multimercado, ele compõe bem a carteira nesse sentido. Depois, subindo o degrauzinho de um fundo que a gente tem um pouquinho mais de risco, com um pouquinho mais de volatilidade, mas bem pouco a mais, a gente tem o Trópico Vex. Para que ele é bacana? Para compor carteira de investimentos, porque ele é super descorrelacionado do mercado, tem um comportamento super diferente. Então, ele é legal porque assim, eu tenho ação, tenho fundo multimercado, tenho renda fixa, mas é legal você ter um tipo de investimento que vai ter um comportamento diferente. Independente do cenário, ele tem mais ou menos o mesmo retorno. Então, é um fundo que ele completou ontem 2 anos, então ele é relativamente novo no mercado, mas para a gente começou a desenvolver estratégia em 2015, então foram vários anos desenvolvendo. E a gente opera a arbitragem a partir da correlação dos preços das ações ao longo do tempo. É só isso. Então, a gente tem essas correlações, a gente opera em alta frequência durante o dia, com um robozinho, inclusive, que ajuda a gente. No final do dia, a gente desmonta o fundo e ele dorme praticamente inteiro em LFT. Então, a gente minimiza muito o risco de um dia para o outro, porque a gente vai montar o fundo totalmente diferente no outro dia. Então, esse é o Trópico Vex. Assim, é bom para todos os tipos de perfil de cliente. Ideia de retorno dele é uns 150%, 160% do CDI. Liquidez super boa, porque eu sei que o pessoal gosta. Ele é D mais 3. Todo mundo gosta de um fundo que dá para sacar rápido. E a volatilidade dele também é super controlada, é 1%. Então, essa é a ideia do VEX. Bom para todo mundo. Ficou cortado só a volatilidade aqui, não sei se... 1%. Ah, tá. Perfeito. Até 1%. E aí, por fim, a gente tem o nosso FIA, que é o fundo de ação, o Trópico Velho, de Velho Invest, que está no mercado desde 2003. Então, assim, é super antigo, super tradicional. É legal para você, quando a gente vai comprar um fundo, é legal, né? Você pega os fundos dos últimos 5 anos, só sobe, 4 anos principalmente, né? Aquela linha reta. Mas esse aqui tem histórico. Esse aqui a gente mostra que a gente foi aprendendo, foi melhorando ao longo do tempo. Então, é um fundo super interessante por causa disso.
Então, a gente tem geralmente entre 10 a 15 empresas diferentes. É uma dica até legal para assim, me pergunto, quantas ações você acha que tem que ter na minha carteira? Esse número é super interessante, entre 10 a 15. Porque se você tem muita ação, você diversifica demais. Você ganha igual a média. Se você tem menos do que isso, também é ruim, porque você vai acabar ganhando, você vai não ter uma diversificação completa. Então, esse número entre 10 a 15 é um número bacana. E é isso. Então, a gente sempre tem uma política de sempre ter bastante caixa. Então, a gente está sempre preparado. Lembra que eu falei que a gente compra quando tá barato? A gente nunca sabe quando o mercado vai deixar as empresas em liquidação. Então, esse ano, por exemplo, a gente virou com mais de 20% de caixa, porque a gente achou que estava tudo caro. Chegou março, a gente saiu comprando tudo, porque a gente aproveitou a oportunidade. A gente sabia que não sabia quando ia acontecer uma correção, mas a gente ficou preparado para isso. Então, explica muito também a nossa recuperação, que foi super significativa, bem relevante. A gente cresceu muito esse ano, recuperou toda a nossa queda de março, porque a gente foi sangue frio, conseguiu comprar as ações dos setores certos e nos recuperamos no ano. É isso. Tá dando Muito um bom. panorama geral. Sim, dá para o pessoal entender. Se alguém tiver mais dúvida, pode ir comentando aqui, participando. Até por sinal, se alguém quiser investir e ainda não investe, pode mandar mensagem para mim aqui, pode mandar mensagem para a Glenda, que eu presto também assessoria, então eu consigo auxiliar vocês também nessa parte das aplicações financeiras. E os fundos de vocês, de fato, eles vêm performando super bem todos, né, desde o início, então dá para ver que, de fato, vocês cumprem com o que vocês estão falando, com a proposta de vocês, né, que Tem hora que o parceria. cabelo branco ajuda, né? Ainda bem que meu chefe não tá aqui, eu escutando. É verdade, né? É muito importante. E, então, pelo que vocês identificaram, entre 10 e 15 ações é o suficiente para compor essa estratégia de vocês, né? Tu comentou que viraram um ano em torno de 20% de caixa. Tem algum percentual médio, assim, que conseguiria falar que vocês costumam manter de caixa ou varia muito, assim, não depende muito do cenário? O que daria para falar sobre isso? Geralmente, é legal essa pergunta. Geralmente a gente tem uns entre 8 a 15% de caixa. Geralmente é o que oscila. Só que no final do ano, como tá tudo muito caro mesmo, aí ficou um pouquinho maior até do que a gente geralmente tem. E olha, mesmo fechando com tudo isso de caixa, a gente virou o ano com 56% de retorno, 2019. Então, assim, mostra que é importante você ter o dinheiro ali, ter essa liquidez. O nosso caixa a gente aloca, inclusive, no VEX, então ele não fica rendendo nada. E no cash também. Então, acho que para quem, eu vou investir, quanto que eu tenho, tenha sempre também uma sua reserva de oportunidade, porque a gente nunca sabe que dia de amanhã. E assim, eu coloquei dinheiro no Trópico Velho na crise, porque meu chefe mandou, falou: ó, tá na hora de comprar, é agora. E é sempre assim, aquela história de comprar quando tá na crise faz totalmente diferença, vai fazer muita diferença para mim no resultado no final do ano. Sim, até por março, abril, quando foi o auge da crise, vocês fizeram muitas modificações no portfólio de vocês, nos ativos? O que aconteceu durante esse período, assim, que possa passar para A quem está gente fez investindo? um belo ajuste de risco, assim. E foi bem feito, porque deu resultado, né? Porque antes, agora a gente consegue comprovar que deu resultado com o ajuste de risco bom. Então a gente saiu de todos os setores que a gente não tem ideia do que vai acontecer, que a gente tem falta de previsibilidade. E aí, inclusive, assim, um exemplo prático. A gente está fora de varejo, por exemplo. A gente acha que, assim, é um setor que a gente está sendo... A gente não sabe, o desemprego pode ser maior do que a gente está prevendo. A gente tem o impacto do Corona Voucher aí nos números das empresas. A gente não sabe até onde que vai. Essa moda de marketplace, é tudo digital. Daqui a pouco a gente vai ver que não é nem um extremo nem o outro. Então, rola um exagero agora. E a gente prefere ficar de fora do que a gente tem dúvida. Então, a gente foi em setores certeiros e empresas que a gente já conhecia. Então, a gente comprou bancos, Banco do Brasil e Bradesco. A gente comprou Trisul, que é uma construtora aqui de São Paulo, que tá bombando. A gente tá aqui no 24º andar, eu consigo ver 20 obras aqui embaixo, assim, é um absurdo. E a gente comprou outras empresas, por exemplo, Movida, a nossa maior posição. Ela chegou a cair 60% lá atrás, lá em março, em abril. E pra gente não fazia sentido nenhum uma empresa cair tanto. A gente estava em contato com as empresas, eles acabaram de sair de um call com Movida agora. Sabia o que estava sendo feito lá, sabia que o impacto não era totalmente o que o mercado estava precificando, que
locadores não são tão dependentes assim só de aeroporto, tem como eles sobreviverem. Então a gente saiu comprando tudo quando o mercado começou a vender. Então a gente geralmente, o investor é assim, sempre faz o contrário, sempre compra o que está barato e tem paciência que o retorno vem. Então a Movida recuperou, por exemplo, o retorno já está no nível de março antes. De março não, de fevereiro. Então é isso, a gente foi nos setores certeiros e nos certeiros que a gente já conhecia e assim, pô, Bradesco, a gente não via naquele nível há muito tempo, então a gente aproveitou e comprou mesmo. É isso que a gente fez. Sem muito Sim. segredo, não. Mas a gente teve que ter coragem, né? Porque muita gente não teve coragem de comprar. Sim, não, é verdade. E, inclusive, claro, lá naquela época ficou tudo barato. O que era bom ficou barato e o que era ruim ficou mais barato ainda. Mas aí cabe a capacidade de entender e escolher, tá? Mas afinal é bom ou não? Faz sentido ou não? Então vocês aproveitaram para fazer esse ajuste no portfólio para manter essa performance que vocês vêm tendo, né? É, com relação ao que pode influenciar mais agora o Brasil para as empresas que vocês têm escolhido, e por sinal eu concordo também, né? Eu acho que shoppings vai voltar, não vai ser tudo digital, tem muita gente já não aguenta mais fazer tudo Eu online. não gosto Acho que é mais. só Eu quero voltar ligando. é uma coisa mais passageira mesmo, né? Que, claro, por influência daquela situação, lá em março e abril era um cenário, não, agora vai ser tudo online, agora acabou, chave, não, mas já mudou tudo, todo mundo quer voltar ao que é normal mesmo, né? Ninguém pensa em seguir vivendo com adaptações, não, todo mundo quer voltar como era antes, então acho que, de fato, muita coisa vai voltar e foi gerado, sim, um monte de oportunidade. Então, o que tu acha que pode afetar, assim, tanto ou a carteira de vocês, ou o Brasil, com relação o que pode trazer de relevante de impacto? Seria agora as eleições dos Estados Unidos pode influenciar a guerra comercial China-Estados Unidos ou questão de inflação, o Brasil daqui a pouco o que poderia acontecer, né, com algum desentendimento, enfim, parcerias. O que vocês veem com o cenário que está acontecendo de um modo geral para a carteira de vocês? Olha, o que a gente está mais de olho, na verdade, é aqui dentro, é o risco fiscal. Porque a gente vê um desajuste das contas públicas, então a gente não sabe até quando o Corona Voucher vai. É um negócio que tem impacto nas contas do país. A gente não vê nenhuma reforma concreta no radar, né? A gente escuta muitas promessas, mas nada muito prático mesmo, de vai começar agora, a gente quer seguir tal direção. Então, a gente está muito preocupado mais com a saúde pública mesmo e o risco fiscal. É o que mais preocupa a gente. Porque, assim, a gente sempre, né, risco Brasil sempre foi nas alturas. Mas, realmente, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente teve a reforma da Previdência no primeiro passo, mas agora a situação está muito grave. A gente foi um dos países que mais gastou nesse período de crise, de coronavírus. Então, a gente tem que ter algum plano que mostre uma direção correta das contas e um ajuste bacana, né? O que a gente não está vendo. Então, esse é o principal medo que a gente tem hoje em dia, realmente. É o Sim, risco fiscal. E a falta de sim, uma liderança política mostrando que a gente não precisa ter esse medo. sim, uma clareza melhor de que rumos vão tomar, né? Porque às vezes essa indefinição é pior. Muitas vezes é melhor tu saber para onde vai, que tu sabe como agir, do que essa, tá, mas será que vai? Será que não vai? O que que eu me posiciono? É. Esse é um momento, E por exemplo, que a gente está aumentando o nosso caixa. sim, que inclusive quem quer ter caixa pode aproveitar os próprios fundos da Trópico para montar esse caixa, tanto a reserva de emergência quanto os caixas para oportunidades, né? Exatamente. E o que vocês avaliam na hora de abrir ou fechar? Por exemplo, a gente conversou mais no início que tem um fundo sendo fechado hoje, né? Então, o que vocês avaliam? Qual é o momento de abrir, de fechar? Tem alguma coisa a ver com o cenário Brasil, cenário interno? Tem a ver com a capacidade? Enfim, como é que vocês avaliam isso? Tá. Hoje, em questão, os nossos fundos têm. O cash fechou hoje, o VEX falta pouco tempo para fechar, mas somente por capacity. Como que funciona? O mercado brasileiro não é tão grande assim, né? Então a gente tem que. Às vezes é até legal quando você vai analisar um fundo. O fundo de ação você consegue ter mais dinheiro. Se ele for grande, tudo bem, porque você consegue ter mais mobilidade, tem mais empresa para você investir. A gente está vendo um monte de oferta esse ano, etc. Agora, o nosso fundo, por exemplo, o Cash, ele depende de operações a termo, que não é um mercado que é tão grande no Brasil. Então, se a gente dobrar o tamanho do fundo, a gente perde a estratégia, a gente não consegue alocar como a gente gostaria.
Então, é basicamente isso. A gente tem um limite de quanto que a gente pode colocar dentro do fundo, porque senão a gente perde a estratégia dele. E é justamente por isso que a gente resolveu fechar o Trópico hoje. Porque se a gente colocar mais, a gente vai, na verdade, vai fazer uma parada, ver como que o mercado se comporta, ver se faz sentido, se a gente encontra novas oportunidades para investir. Se a gente conseguir, a gente volta a abrir, mas não vai dobrar de tamanho o fundo, né? Essa é a questão. Então, é até tipo uma cautela que a gente tem com o cotista, sabe? É um alinhamento muito bom, porque a gente ganha com taxa de administração, né? O mundo ideal seria que a gente tivesse mais taxa, mais dinheiro ainda para ganhar com mais taxa. Só que a gente perderia a estratégia, então não faz sentido. É Sim, isso. É capacity sim, mesmo. sim, para poder manter a mesma qualidade de gestão, né? É, bom, diante dessa crise, que setores que vocês tem algum setor que vocês saíram e estão monitorando para de repente voltar mais para frente quando tiver uma clareza melhor, ou tem aquele setor que vocês não costumam investir ou jamais investiram, né? Como é que funciona essa escolha de empresas? Antes a gente não tinha estatal, hoje em dia a gente já tem Vale, por exemplo, porque a gente achou que o risco de ingerência política diminuiu muito, então a gente fica mais tranquilo em ter. Varejo a gente saiu, então a gente tá fora, completamente fora. O que tem a gente acha que tá caro demais, então por enquanto não é uma oportunidade, tem que esperar mais tempo. Que mais? Aéreas ainda a gente tem um pé atrás, porque a gente não sabe exatamente como que vai ficar. E é isso. O resto a gente tem uma carteira bem diversificada, assim, tá bem. A gente tá exposto para os principais setores da economia. Vamos responder a Lizzie rapidinho? Vamos? Ela falou da poupança do Nubank, que é considerado CDB. Eles têm, na verdade, uma conta remunerada, que aí rende os 100% do CDI. Então, pode ser sua reserva de emergência também. É uma ótima opção. Se você usa o Nubank, né? Já aproveita e usa. Sim. Você é melhor que eu para falar sobre isso. Não, tem essa característica mesmo. Porém, eu não sou muito adepto. Acho que tem que ter um pouco de cuidado com relação ao risco. Claro, eu acho improvável que vai acontecer alguma coisa, mas não é descartável. Então, eu acho que faz mais sentido escolher outras opções melhores que acaba tendo uma diversificação, inclusive, de risco, né? E mantendo a mesma rentabilidade. Então, acho que faz mais sentido. E até porque tem algumas empresas, algumas startups que, por exemplo, sempre deram prejuízo, então tem que analisar muito bem isso, se isso é momentâneo, se isso vai permanecer assim. Então, não é tão simples assim, né, fazer essa escolha, tem que entender um pouquinho mais, né? Boa. Bom, e lá no auge da crise, né, como a gente estava falando lá, por março, a Bolsa foi uma das que mais desvalorizou, das principais, e o real também foi o que mais se desvalorizou. Agora a gente tem o dólar na faixa de 5,40, 5,50, tem andado por volta desse patamar. Dá Né? vontade Como de é chorar. que... É verdade. Como é que vocês veem esse impacto, né, com relação a empresas? Se vocês olham ou não essa questão de câmbio, de dólar, como é que funciona? Quem olha mais o dólar aqui, na verdade, é o Sérgio, que é o gestor do Cash. A gente, por ser uma casa muito voltada em investimento nas empresas, é muito bottom-up, né? Que a gente fala. A gente olha para dentro do negócio, óbvio, né? Uma exportadora é bom, vai impactar positivamente, mas ao mesmo tempo, por exemplo, Minerva, que a gente tem no portfólio. Se não souber redear a dívida, não adianta nada você ter a maior parte da sua receita em dólar, porque você vai perder da outra ponta. Então, a gente não costuma fazer previsão porque a gente acha que é muito difícil adivinhar o que vai acontecer com o dólar. São N fatores que vão influenciar, então a gente prefere ficar assim, não dá para saber. Quem vai viajar, aí vai comprando aos poucos, mas como a gente não pode nem viajar, espera mais. É O isso. dólar pode acontecer uma coisinha em qualquer lugar do mundo e afetar totalmente a situação do câmbio, Por né? isso Então a gente não tenta nem adivinhar, assim. Até a gente tem umas restrições, fundo macro, que fala para onde que vai o dólar, para onde que vai os juros. Não é o nosso negócio. O nosso negócio é concentrado em comprar empresas que estejam baratas, descontadas no mercado, que vai levar algum tempo para o mercado olhar com mais carinho, mas elas vão mostrar o valor ao longo do tempo, ao invés do que ficar então eu estou chutando aqui que o PIB vai ser tal, então a partir disso eu vou comprar essa empresa que vai se beneficiar, esse setor vai melhor. A gente não faz isso. sim. E com Mas são relação tipos de a... análise, é legal para as pessoas saberem.
Sim, sim, acho importante. Tem muita gente que tem dúvida, né, se vocês olham ou não, então foi bom para esclarecer. Bom, assim, o Brasil, comparado com outros emergentes, tu acha que perdeu espaço no... Que o Brasil, de certa forma, ele veio perdendo espaço ao longo dos últimos anos. Então, tu acha que continua essa situação de o investidor estrangeiro não estar mais olhando muito para o Brasil, está olhando para outros países? E agora a gente viu que saiu muito dinheiro de investidor estrangeiro, agora andou voltando um pouco, voltou forte, por sinal. Então, tu acha que algumas empresas tendem a se beneficiar mais, as empresas que vocês estão posicionados com relação ao olhar do investidor estrangeiro, e se a gente perdeu o espaço de vez ou não? Então, a nossa imagem não é das melhores lá fora, né? Por mais que, assim, eles estão olhando e falando assim, pô, o Brasil tá muito barato mesmo, esse dinheiro que a gente tem visto aqui é mais especulativo do que um dinheiro de investidor mesmo que veio para ficar. Então, esse é um ponto bem negativo. Por mais que seja bom no curto prazo, é ruim pela visão que a gente tem lá fora. Então, eu acho que, assim, a nossa visão politicamente está ruim, a gente não tem uma confiança, não tem credibilidade, do que a gente está fazendo aqui dentro. Então, na minha visão, nem da Trópico é também só, é que vai demorar um tempo ainda para essa confiança ser reconquistada. Porque até vai ser um longo caminho para mostrar, olha, a gente tem feito. O mercado internacional não vê nenhuma sinalização de reforma. Se a gente está desesperado, eles também querem ver o que a gente tem de mudança aqui dentro. E por enquanto não é nada. Então, são alguns pontos que eles ficam com o pé atrás. Pô, é melhor vou arriscar tanto colocando no Brasil. É, tudo bem que está barato, mas esse risco, essa relação risco-retorno vale a pena? Eles estão achando que não. Então, a gente tem que dar uma sinalização mais clara para o mercado que a gente está fazendo as coisas certas aqui dentro, né? Sim, e Enquanto acho importante destacar também para quem está nos assistindo que a gente não tem que depender nem de como a gente está se vendo o Brasil, né? Nem o investidor estrangeiro, porque senão a gente não investiria nunca. E a gente está aí, eu também já estou. não, não, a gente tá começou no mercado em 2002, só passando por pauleira. Eu comecei em 2008, já tenho um pouco de experiência também, não tanto quanto vocês, mas ainda assim a gente vê que depende dos nossos estudos, das nossas análises mesmo, e dá sim para investir, fazer crescer patrimônio ao longo do tempo, né? A gente não tem que esperar o Exato. cenário perfeito, porque isso aí nunca vai chegar, né? Por isso que a gente E prefere focar na empresa ali no micro do que tentar apostar no Brasil. é verdade. E vocês investem, até aproveitando a pergunta do Fer, underline Briette, acho que é assim que fala, se é interessante investir lá fora. Vocês têm alguma posição lá fora? Vocês pensam em colocar? Como é que está funcionando esse tipo de estudo de vocês? Olha, a gente estava falando sobre isso agora, que assim, agora com o mercado americano nas máximas e o dólar desse jeito, eu não colocaria o dinheiro agora, não mandaria para fora com o dólar tão desfavorável. A gente já teve épocas melhores, assim, a gente não acredita, né, sem entrar que o dólar vai ficar de um para um de novo. Só que assim, agora é o cenário pior possível para a gente entrar. Então, eu não acho interessante investir lá fora. A gente tem um fundo aqui que faz investimentos na América Latina, daí que vem o nome da Trópico América Latina, mas é só para investidor offshore. Então, é só para investidor estrangeiro, infelizmente. Mas a gente faz só América Latina, Chile, Peru e tal. Mas, assim, a gente conversou recentemente que agora, com as ações americanas no máximo, dólar desfavorável, eu não entraria. Nossa. Sim. E chegaram a já investir lá fora em algum momento, ou não? Ou estão avaliando, mas esperando mudar a situação? Então, por esse fundo aí, a gente investe em América Latina. E alguma coisa ou outra a gente tem olhado de BDRs também, mas ainda não. Sim, perfeito. Agro foi muito comentado ao longo desse ano todo. Teve uma repercussão bem grande. Vocês têm alguma coisa de agro na carteira? Acho que esse setor ainda pode se beneficiar, algumas empresas, ou já passou, teria que ser um momento mais lá no início do ano? Como é que está O essa que a gente tem análise? diretamente em agro é Minerva, né? Porque aí, hoje eu vi uma pesquisa falando que, um negócio no Twitter falando que a arroba do boi ia chegar a R$ 300 no final do ano. Eu falei, o que é isso, gente? Acabou a picanha pra gente, né? Não vai dar. Mas indiretamente a gente tem Minerva, só que voltado para o agro mesmo, empresa tipo Brasil Agro, a gente não tem.
O agro é o motor do Brasil, né? Há muitos anos. Eu acho que vai continuar por um tempo ainda, enquanto a gente não se desenvolve tanto. É sempre uma oportunidade. Só que geralmente, por exemplo, o Camil, né? Sempre aquele exemplo clássico. Ah, subiu, agora, depois que subiu o arroz, você vai lá e compra. Tipo, Camil, não é assim. A gente sempre faz tudo na hora errada, ao contrário. E aqui a gente tenta justamente fazer o inverso, né? Comprar quando a empresa tá passando o perrengue mesmo. A gente tem Oi na carteira. Então a gente comprou 70 centavos, já tá. Hoje eu vi que subiu mais 4%. Ah, o Luiz falou se agro é pop. É pop, sim. Eu sou de Mato Grosso do Sul, eu amo agro. Lá só tem boi, só tem soja. Boa. A gente estava falando antes sobre reforma, né? Acho que com relação à reforma eu não conheço, nunca conversei com alguém que acha que não tem que fazer reforma. Acho que o que mais se discute é sobre como fazer, na verdade, e Que que chegue a horas vai algum fazer, consenso né? em que horas vão fazer e um consenso de como vai ser feito, não? Acho que é mais essa questão, mas sobre fazer ou não, acho que todo mundo pelo que eu venho conversando com o pessoal, todo mundo sabe que tem que fazer, né? Só o como mesmo que vai mudar. Que acha que 2020, agora a gente está quase no final do ano, deixa de aprendizado? O que deixou de aprendizado para vocês? Esse auge da crise, né, ainda não acabou, lógico, mas o que deixou de aprendizado até aqui para vocês? E o que vocês estão esperando para 2021? Ó, para 2021 a gente tá no modo mais. É chato falar, né? Eu queria muito mais fazer live falando assim: olha, a gente tá super otimista com o Brasil, não sei o quê. Então a gente tá um pouquinho pé no chão, mais pessimista, mais neutro. Então a gente tá fazendo caixa, tá tomando cuidado, analisando o mercado para aproveitar quando cair de novo, porque a gente tá com medo. Essas esticadas, hoje a bolsa subiu também, mais 1,5, uma coisa assim, né? Eu não vi, na verdade. Mas vi que estava subindo bastante. Então, a gente tá um pouquinho cauteloso. Lições aprendidas esse ano que tem que proteger o fundo também. A gente usa dois tipos de proteção, né? A margem de segurança de comprar empresas baratas é um tipo de proteção que a gente tem. Tendo bastante caixa também não deixa de ser um tipo de proteção no portfólio, porque você consegue comprar barato depois. Mas as opções também são uma coisa boa. Então, o Luiz aí, que é mestre nas opções, é uma coisa legal que ele comentou agora. A gente deixou passar uma semana para colocar no portfólio e quando viu, a gente perdeu o timing, o mercado despencou. Então, é bom sempre você ter ali, por mais que esteja, às vezes, um pouquinho mais caro do que a gente gostaria de pagar. Então, é isso. Assim. E eu, pessoalmente, me arrependo de não ter tido caixa suficiente na hora certa. Acho que esse arrependimento todo mundo vai ter. Esse pegou muita gente, com certeza. E aí, conversei com umas pessoas que tinham entrado há pouco tempo, porque tem muita gente nova na bolsa que entrou agora no ano passado e achou que a bolsa só subia, né? Então eu conheci algumas pessoas que acabaram vendendo por mar se abriu no auge da crise por não entender o Volatilidade mercado é bom quando é financeiro. pra cima, né? Exatamente. Então tem que entender mesmo, e bolsa é a longo prazo, né? Por sinal, o Velo e FIA de vocês, tem alguma recomendação mínima de prazo para quem está escolhendo esse fundo, ó, indicado X anos? Olha, o meu uso do velho é para aposentadoria. Então, eu acho que assim, quanto mais gente estiver com a gente para ficar bastante tempo, melhor, porque significa que a gente está alinhado e quer crescer ao longo do tempo. A gente fala que o fundo é um fundo de arrasto. Decisão hoje que a gente toma, a decisão que a gente toma em março, vai dar retorno daqui 2 anos, daqui 3 anos. Então, a gente quer capturar esse crescimento todo da empresa, todo esse desenvolvimento. Se você fica 6 meses com a gente, você pega uma janela muito curta, né? Você vai pegar subiu aqui, valorizou 15%, ótimo. Mas a gente está querendo olhar um horizonte muito maior. Então, o ideal é sempre acima de 2 anos para ficar com a gente. Óbvio que vai ter gente que vai entrar na alta, vender na baixa, porque fundo de ação é a mesma coisa que comprar ação, acontece, só que a gente gosta de ter cotista sócio também com a gente, para ficar bastante tempo. Ah, bacana. E comentou um pouco antes, entre 10 e 15 empresas. Tem algum percentual máximo que vocês estipulam para ter em cada uma desses ativos, distribuído proporcionalmente? Como é que é essa definição de vocês? Então, a gente, de uma pessoa investindo nos fundos, né? Essa Não, eu pergunta. digo dos ativos que vocês têm no fundo, é 10 Meu, a 15, então é projeção. tipo
Se fosse Tá. 10, seria 10% para estar equilibrado, ou uma não pode ter mais que 50%, enfim, como é que vocês O definem isso? nosso limite de cada uma é 25%, entre 20% e 25% de cada ação que a gente tem no portfólio. Então, na maior parte delas, elas estão bem próximas uma da outra ali, uns 15%. Aí tem uma ou outra que está com 20%. E aí assim, a gente sempre vai fazendo esse ajuste fino de preço, né? Ah, valorizou demais, vai bater 25%. Aí a gente começa a dar uma vendidinha para não ficar uma posição tão relevante no portfólio. Mas é isso. Esses 20% é o que a gente tem em mente para ter de cada uma no máximo. É até Sim, uma coisa boa para utilizando, as pessoas terem, né? sim, utilizando o próprio colchão dessa análise de vocês, né? Quando está muito desvalorizada a compra, se subiu, já valorizou um pouco, pode se desfazer um pouco da posição, pelo menos, né? Para botar em Para outra que, inclusive, ficar a não tenha indicação da andado ainda. proporção certa dentro do fundo, né? É. Exatamente. Bancos, o que estão esperando? O pessoal comenta muito de bancos. Ah, então, a gente comprou, né? Super barato. A gente comprou o Banco do Brasil e Bradesco. A gente não tem essa ansiedade que o pessoal tem nas redes sociais, de que precisa dar dinheiro logo. A gente vê com risco de fintech muito baixo, assim. O Itaú, você acha que ele vai fazer o quê? Ele vai comprar uma porrada de startup, sabe? Então, ele não vai, ele é líder, você usa o aplicativo e você fala assim, nossa, isso aqui é muito melhor do que a maior parte dos bancos que existem. Então, a gente gosta muito do setor. Tava muito descontado, então a gente comprou basicamente porque tava de graça. E a gente não via esse preço há muito tempo, há anos. Então, a gente não vê esse risco de Open Banking vai acabar com os bancos, o Pix vai acabar. A gente acha que isso é bem um risco bem marginal e vai impactar muito pouco perto do poder que eles têm. Eles são um oligopólio super organizado. A gente tem 4 instituições que comandam o Brasil, tiram o banco estrangeiro daqui de dentro. Então, assim, a gente agora deu esticada Bradesco, né? Nesses últimos 2 meses, assim, 1 mês e meio. Mas pelo preço que a gente pagou, a nossa margem de segurança que eu expliquei lá no começo está muito confortável. Então a gente vai manter um tempo ainda. É, muito bom. E eu concordo também, acho que as fintechs não vão acabar com os bancos, né? E tanto é que teve um tempo que Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, eles tiveram contas gratuitas, as Ah, contas eu tenho digitais dele. a digital do Bradesco, eu dei sorte. Porque Então, acho que passou eles um mês e eles fizeram cancelaram. assim, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pegou, né? Eu tenho também. Não pega mais. É. Então, eles fizeram um teste um tempo, deixaram a conta gratuita para ver se ia ter impacto ou não, e eu acredito que com a decisão deles de não ter mais essa conta gratuita, significa que não vai, de fato, ser um dos fatores que vai determinar que as fintechs vão superar os bancos, né? Até porque se eles quiserem, basta eles liberarem conta gratuita de novo. E acho até que com a chegada do Pix, essa diferenciação entre banco tradicional e as fintechs acaba diminuindo, porque antes a gente tinha o quê? Uma vantagem para fazer movimentações pelas fintechs de forma gratuita, que agora a gente consegue fazer pelo banco tradicional. Então, acho que isso diminui um pouco essa, digamos, competição entre as fintechs e os bancos. Sem falar também que agora, hoje em dia, praticamente tudo vira uma espécie de banco, né? Várias empresas têm a sua conta digital, pode fazer movimentações, então é uma competição que acaba sendo bem grande e Pra não gente, é mais isso o diferencial, né? O que tu falou, não ouvi? pra gente é ótimo, né? Porque a gente só tem mais opção e oportunidade para pagar mais barato num serviço que é tão caro aqui ainda. É verdade, é verdade. Infelizmente está chegando o fim do tempo do nosso bate-papo, tem mais uns minutinhos. Quem está gostando, esmaga o dedo aí no coraçãozinho de novo, para a gente ver que é legal ver o coraçãozinho subindo. E vou pedir se tu tem alguma indicação, alguma sugestão de livro que tu ache bacana, o pessoal ler um pouquinho para entender sobre investimentos ou sobre a filosofia que vocês gostam, enfim, o que que tu tem para sugerir para o pessoal? Tem isso aqui, ó. Isso aqui e é dobrado aqui do outro lado. O pessoal gosta pouco de ler. Vou sugerir esse daqui, eu acho que vai ficar ao contrário, né? Todo amador confunde preço e valor. Quem traduziu em Só vou espanhol. pedir para botar na tela que o pessoal pode tirar o print e ver depois dele. Vou aparecer junto. Uhum. Tá. Quem traduziu foi o gestor aqui da Tópico, o Fernando Luiz. E ele é muito bacana porque assim, é muito fácil para você ler o livro, por mais que ele seja grandinho, assim, ele é muito tranquilo, eu li em uma semana. E cada capítulo ele fala sobre um gestor, sobre um grande investidor que a gente teve. Uhum. Então ele vai explicando mais ou menos quais são as principais características,
E aí você vai aprendendo com eles também. Até eu sempre gosto de finanças comportamentais, então eu acho que influencia bastante. Então, entender o comportamento deles ao longo do tempo vale super a pena. Então, esse livro aqui eu gosto bastante, porque ele é fácil para ler, você entende o Value Investing de uma forma super tranquila e aprende com exemplos práticos de grandes investidores que tivemos. É Ah, isso. bacana. É um bom livro, vou dar uma olhada nesse aí depois. Esse ainda não olhei. Te Muito mandei. bacana. Esse me manda Boa, assim. boa. Se o pessoal tiver mais alguma pergunta para deixar, se a gente está chegando no fim do nosso bate-papo, da nossa transmissão, perguntar se tu tem mais alguma consideração final para fazer, para a gente encerrar esse nosso bate-papo de hoje, se quer comentar sobre alguma empresa específica, algum case que vocês estão olhando, enfim, pedir para tu fazer as tuas considerações. Acho que é isso. Obrigada primeiro pelo convite, por compartilhar um pouquinho. Acho que assim, a gente está só começando a ver mais investidores na bolsa, mais investidores em fundos. Eu acho que é sempre importante ter na carteira os dois tipos de investimento. Então, você compra algumas ações, mas compra um pouquinho uma parte de fundos. Deixa um gestor aí que faz isso há bastante tempo, cuidar também do seu patrimônio, pensa na aposentadoria. Eu acho que compõe bem uma carteira e você fica tranquilo também. Conheça muito bem seus gestores na hora de investir, não vai lá pegar o retorno dos últimos 12 meses, nem pelo nome mais bonitinho, né? Que eu já vi até isso acontecendo. Então, contem com a gente, contem comigo também. Quem tiver dúvidas, eu tenho um super canal aberto, mas comigo também, quem quiser mandar mensagem no direct, eu respondo todo mundo, tento ajudar todo mundo, porque eu acho que tá na moda hoje em dia, né? Mas a gente faz isso há mais tempo. Então, a gente só quer ajudar mais pessoas a investirem e ter uma vida melhor. É isso. Certo. Então, sigam aqui o meu perfil, @Severo Adriano, sigam o da Glenda, é Glenda Mara Ferreira, Underline Ferreira. É Glenda meu Mara nome mesmo. underline Ferreira. Meu pai me zoou, eu falei, então tá de volta aí, ó. Então, Glenda Mara underline Ferreira. Sigam os dois. Reforço o convite para quem está assistindo, acompanhar os outros episódios, já tem alguns outros gravados, a gente está no 13º, vai ter outros episódios também sobre investimentos, que eu estou trazendo diversos especialistas, e vocês podem acompanhar, conhecer o pensamento também de outras pessoas, de outras casas de investimentos, é um bate-papo bem bacana. E queria agradecer que tu topou participar desse bate-papo, já fica o convite para a gente conversar outras vezes, que o pessoal participou bastante, muita gente foi comentando, então já fica o convite para a gente fazer outras vezes de novo. Vamos, com certeza. Obrigada, gente, todo mundo que participou. Obrigado, tchau, tchau, uma boa noite a todo mundo. Beijo, gente. Tchau.